Sejam bem-vindos ao canal de virada, porque a partida só termina quando o juiz apita. Meu nome é Martim, pode me chamar de gringo, sou jornalista e publicitário, mas hoje não vou falar do ponto de vista profissional, porque o quadro se chama Gringo Opina. Ou seja, eu vou opinar livremente sobre algum tema polêmico do futebol brasileiro ou mundial. Obviamente, se vocês opinam diferente a mim, é só colocar nos comentários antes de brigar. Coloque o que vocês pensam, eu vou ler, assim podemos complementar. Talvez vocês me convençam de alguma coisa, mas brigar não serve de nada, cada um tem sua opinião. E o tema de hoje é bem polêmico. Os campeonatos estaduais devem continuar ou devem parar? E para isso vamos fazer o seguinte: defender primeiro o campeonato estadual e depois não defendê-lo, ou seja, falar os argumentos das pessoas que querem que acabe. Ainda tá na grande área, rabiscou o pé direito, bateu pro gol! De virada! A camisa que entorta o varal! O Brasil vira o jogo! Então, primeiro, as pessoas que defendem os campeonatos estaduais têm vários argumentos. Entre um deles é que é um dos campeonatos, obviamente, mais históricos. Se não for o mais histórico, obviamente, o futebol no Brasil começou em São Paulo com Charles Miller e aí começou a Federação de São Paulo a se organizar, depois a do Rio de Janeiro e assim sucessivamente em cada um dos estados as organizações foram criando campeonatos estaduais. Esses campeonatos estaduais foram os que regiram até 1968 com a Copa Roberto Gomes, os campeonatos que tinham mais valor no Brasil até o ano 68, ou seja, muitos anos jogando estaduais. O que significa é que esses torneios, a eliminar-se, estamos eliminando o começo do futebol no Brasil, o que criou esse grande futebol que obviamente hoje em dia é um dos maiores do planeta. Esse é um dos argumentos. Outro dos argumentos é que o Brasil é gigante, tem 200 milhões de habitantes e muitíssimos estados. E, obviamente, não todos os estados têm times representados em primeira e em segunda divisão. Ou seja, há muitos lugares no Brasil que é o único campeonato importante se joga no começo do ano no seu campeonato estadual. Ou seja, muitos torcedores de times grandes e importantes não teriam como assistir seu time, já que não está nem primeira nem segunda e até às vezes nem em terceira divisão, mas no começo do ano tem seu momento de auge, seu momento para poder torcer por esse time. Outra das ideias para defender é que o Brasil é gigante e ao mesmo tempo tem muitíssimos jogadores, tanto homens como mulheres, moleques que não têm onde jogar. Então imaginem todos aqueles jogadores super importantes que saíram e jogaram em futebol internacional, que foram campeões nacionais, campeões internacionais, campeões com a seleção brasileira, que saíram de times pequenos. Já se você lembra algum jogador que começou em algum time de um estadual que não era os grandes do estado, que começaram ali? Coloca aqui nos comentários, por favor, se você lembrar de algum, porque é óbvio que não há lugar para todos os jogadores brasileiros em todo o Brasil, simplesmente nos times que estão em primeira, segunda e terceira divisão. É óbvio, são muitíssimos jogadores. Então, isso fecharia as portas de muitíssimos jogadores que poderiam sair à luz, mas que não teriam seu lugar. Se você pensa, você tem primeira, segunda, terceira divisão, a quarta divisão e depois tem cada estadual em primeira, segunda divisão e assim por vez. Ou seja, multiplicamos por 300 a quantidade de times e os lugares que esses moleques e molecas teriam para poder mostrar seu futebol. Se fecharmos as portas, já acabaria tudo. E, obviamente, outro argumento para defender seria que, por exemplo, sem visualização, ou seja, sem a televisão, sem um lugar para mostrar os jogadores, esses times pequenos desapareceriam. Ou seja, automaticamente, ao eliminar os estaduais, teríamos mais ou menos 80, 90% dos times do Brasil sendo extintos. E dentro disso temos muitíssimos times. Vocês podem colocar aqui quais são os times que você pensa que poderiam ser eliminados para sempre, mas que são super importantes com muitíssimo peso. Sim, há muitíssimos. Então, já sabemos, já falamos argumentos para defender o campeonato estadual, né? Tradição, primeiramente. Segundo, que muitos times perderiam sua fonte de renda para se manterem. Ao mesmo tempo, ao perder a fonte de renda e quebrar esses times, você perderia lugar para colocar jogadores de futebol muito capacitados, mas que não tiveram a oportunidade, tanto por distâncias como por oportunidades mesmas de ter o time cheio de jogar e se mostrar.
e muitas coisas, mas ou seja, o futebol brasileiro teria tudo a perder. Agora vamos ao que defendem o final do campeonato estadual. Obviamente, temos em primeira instância que o futebol brasileiro de alta gama, ou seja, os que jogam em primeira divisão, aqueles que chegam longe não podem jogar 70, 80, 90 partidas por ano, é uma loucura. E os campeonatos estaduais, pelo menos na grande maioria dos estados, provocam uma sobre-exigência dos jogadores que no final do ano, se você chegar a jogar campeonatos internacionais, mas campeonatos nacionais, mas um monte de fatores fazem com que um jogador tenha uma exigência e uma carga física muito grande. Ao mesmo tempo, é o começo do ano, então jogadores que se encontram fora do físico podem chegar a se machucar, de repente, às vezes, jogando em estádios talvez não tão cuidados, por mais que aqui no Brasil se cuida muito os estádios ainda na várzea, mas tem muitos times super importantes que têm que jogar a determinados estádios que não estão em 100% de condições e podem provocar que alguém se machuque. Ao mesmo tempo, como é a única fonte de renda de times pequenos, eles vão jogar com uma intensidade muito maior e, obviamente, se prepararam o ano inteiro para isso. É o momento de mostrar os seus jogadores, então eles estão bem fisicamente, enquanto times que estão em primeira divisão ou que são de renome estão começando a pré-temporada e às vezes a exigência de se mostrar pode provocar um chute, uma perna um pouco mais alta e se machucar também. Então é óbvio que a exigência é muito maior que times que estão em primeira divisão, que têm alguma coisa internacional, um troféu internacional para jogar posteriormente, podem chegar a se machucar. Ao mesmo tempo, não dá muito dinheiro para aqueles times importantes e obviamente, a organização, que eu acho que é o ponto principal em muitos estados, é horrorosa. Eu vou tomar como exemplo, sim, o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca é uma bagunça. Parece que são pessoas epilépticas que redatam cada ano as regras do Campeonato Carioca. Se vocês perceberem, nos últimos anos foi uma bagunça. Às vezes você pode sair campeão de dos torneios curtos, de um dos dois torneios do estadual e não sair campeão do campeonato total. Já aconteceu de sair, tem um campeão estadual que não saiu campeão em nenhum dos dois torneios, mas foi melhor do total dos pontos, uma loucura. Isso cansa, isso é dinheiro de organização, você ganha um torneio, ou seja, você é o melhor da ida e da volta, né? Qualquer um dos dois, e depois você não sai campeão. É uma loucura. Tem campeonatos melhores organizados, como o Paulista, tem campeonatos muito mais sobrecarregados, como às vezes se vê no Nordeste, mas é bem complicado você falar, ok, isso está somando, sim? Soma a alguns times que precisam desse dinheiro e dessa exposição, mas aqueles times de primeira e segunda divisão que precisam se preparar podem fazer uma melhor pré-temporada, como por exemplo com campeonatos como a Liga 1, que foi excelente, isso é uma opinião, eu acho excelente, poderia ser um pouquinho mais abrangente, um pouquinho maior, um pouquinho com mais times e em diferentes categorias para favorecer a todo mundo. Achei um campeonato maravilhoso, mas infelizmente as pernas foram curtas e acabaram. Então, pessoas que defendem, temos times que vão acabar, temos dinheiro que não vai chegar, temos um torneio extremamente histórico para os brasileiros. Por outro lado, cansa, sobrecarrega os jogadores, não serve de muito, pode machucar, um monte de fatores e, obviamente, as organizações das federações que às vezes, meu Deus. Então, temos os dois, os que defendem e os que estão em contra. Agora eu vou falar sobre a minha opinião. A minha opinião é a seguinte, tem coisas que estão muito erradas e tem coisas que estão muito certas. Eliminar um campeonato tão importante como o Carioca, como o Paulista, como o Gaúcho, como a Copa do Nordeste e assim pela frente, eu acho que é uma loucura, porque existem muitos times gigantes, sim, onde tem clássicos maravilhosos e só se podem jogar em um estadual, ou seja, estamos tirando a magia de vários estados e provocando que poucos times sejam ainda maiores. Com todo respeito, tem cadenas de televisão que transmitem muito mais times que outros. Vocês sabem disso, não vou falar. Isso é uma opinião, pelo amor de Deus.
Então, se nós tiramos os campeonatos estaduais, o que vamos dar para aquelas pessoas desses estados é mais informação sobre times que não pertencem nem culturalmente, nem da região a eles, para poderem assistir mais. Ou seja, vamos alimentar e fazer mais fortes alguns poucos times e o resto dos times vão ficar fracos. Então, seria uma competência totalmente desleal e você vai tirar a personalidade de cada estado e de cada time, porque cada time, eu acho que tem sua personalidade. Tem times mais guerreiros, tem times mais analíticos, tem times mais de elite, tem times mais de povo, e assim vai pela frente. Isso tem muito a ver de onde nasceram. Se nós quitamos isso, tudo vai para M, entenderam? Você perde tudo isso. Então o que eu acho é que o problema hoje em dia com os estaduais é a organização. Tem times que vão precisar jogar mais partidas para arrecadar mais dinheiro, para se mostrar mais. E tem times que não precisam disso. Então, se existisse um tipo de organização onde os times mais poderosos jogarem menos partidas e os times menos poderosos jogarem mais partidas, isso seria ótimo, porque não eliminaríamos as chances de ninguém, não eliminaríamos um torneio super importante e ao mesmo tempo estaríamos mantendo todo mundo felizes. Os times que alimentam os jogadores para o futebol brasileiro estariam de portas abertas e os times importantes estariam prestigiando esse tipo de torneio sem colocar reservas, sem cuidar-se e sem falar coisas que às vezes faz mal para toda a sociedade do futebol. Como faria com uma Copa? Você tem Copa e tem campeonato. Sei que vocês sabem a diferença, mas vou falar um pouquinho as diferenças. Uma Copa é mata-mata até o final, tipo a FA Cup. Sim? Hoje em dia há como um híbrido, eu não gosto de híbridos, mas há como um híbrido entre Copa e campeonato. O campeonato é um grupo grande, todos jogam e o melhor ganha, tipo Brasileirão. Isso é um campeonato e uma Copa é mata-mata. Mas mata-mata até o final. E o que eu faria seria como se faz hoje em dia no começo da Libertadores, ou como se faz hoje em dia em vários torneios, onde, por exemplo, a Copa do Brasil, onde os melhores vão entrando em etapas finais a jogar com aqueles que são supostamente piores e vão ganhando dos outros. Como faria? Zeraria tudo e faria por pontos. Então, ano tras ano você vai ganhando pontos, os que têm melhor ponto vão para determinada área. Como faria? Os 4 melhores se ingressariam em quartos de final para jogar 4 que já entram do nada e 4 que classificaram. Antes, os que têm menos pontos iriam entrar em oitavos de final e assim sucessivamente. Então, aquele time que é pequeno, lamento, vai ter que jogar e ganhar dos outros pequenos para chegar a instâncias maiores. Isso provoca que algum time de mediana categoria, para sair campeão, tenha que ganhar dos melhores do grupo, os melhores do resto dos times, sim? E aí vamos 16avos, aí depois em oitavos. E os melhores, aqueles que reclamam mais, entrariam em quartos de finais. Para ser finalista, para sair campeão, tem que ganhar 2 partidas. Tem que ganhar seu quarto de final de alguém que já ganhou de vários e depois a semifinal e assim sucessivamente. Isso provoca que possamos ter uma final de 2 times pequenos que começaram lá atrás. Ou também uma final super importante com times de peso, dando pelo menos um clássico, talvez, no final. Essa é minha opinião. Se a tua é diferente, por favor, coloca aqui nos comentários. Devem ou não devem continuar os campeonatos estaduais? Coloca aqui tua marca sem insultar, porque todas as opiniões são diferentes. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.